Deus abençoe a sua vida, meu querido amigo, minha querida amiga. Seja muito bem-vindo à Escola de Discípulos, um estudo no breve Catecismo de Westminster. Eu sou o reverendo Lucas Leal, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Corbélia, no estado do Paraná. E hoje nós vamos estudar então a nossa 34ª pergunta. Nossa próxima pergunta diz assim: o que é adoção? Vamos à leitura de alguns textos bíblicos. Primeiro texto, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, também nos diz: Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E por último, Romanos, capítulo 8, versículo 17, diz assim: Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amados, a adoção é um ato da livre graça de Deus, pelo qual nós somos recebidos como filhos do Senhor, filhos de Deus, e temos direito a todos os seus privilégios. Diferente da adoção humana, que adota uma criança pela beleza dessa criança, por ser uma criança talvez educada, ou pelo desejo ímpar daqueles que estão adotando, dos pais, Deus, quando Ele nos adota, Ele faz isso quando ainda éramos inimigos dEle, quando ainda éramos filhos da ira, né? Em nós não havia nada de recomendável para a nossa adoção. Não houve nada, quando Deus olhou para nós, não houve nada em nós que Deus pudesse encontrar motivo para nos adotar como seus filhos. Muito pelo contrário, essa é a grande manifestação da graça de Deus, aonde Deus olha para seres caídos, olha para seres corruptos, que haviam abandonado, que eram filhos da ira, que eram seus inimigos naturais pelo pecado, e decide então nos chamar para sermos os seus filhos. Agora, todos são filhos de Deus? Não, nem todos são filhos de Deus. Como nós lemos em João capítulo 1, verso 12, são filhos de Deus aqueles que creem no nome do Senhor. Ou seja, o restante das pessoas são criaturas de Deus. Nós não podemos nos confundir quanto a isso. Então, a adoção tem uma prerrogativa, que é a fé em Jesus Cristo. Agora, também podemos falar um pouquinho sobre os privilégios que há de ser filhos de Deus. Eu gostaria aqui de pontuar 5 privilégios que nós que cremos em Deus, que nós que somos filhos de Deus temos. Primeiro, a proteção contra todo tipo de mal, né? Apesar de ainda sermos atingidos pelo mal desse mundo caído, Deus ainda segura aquele mal que poderia nos causar realmente danos permanentes. Segundo, ser a imagem e semelhança de Deus. Então, se num primeiro momento estamos sendo protegidos por Deus de todos os males, agora Deus nos faz a sua imagem e semelhança. Isso não significa só uma ideia física, mas a manifestação daqueles mesmos atributos comunicáveis de Deus. Terceiro, o acesso a Deus o Pai por meio de Jesus Cristo. Se por um lado não tinha conexão com Deus, agora que nós cremos em Jesus Cristo, temos acesso ao trono da graça de Deus. Quarto lugar, Deus nos concede as provisões necessárias para que tenhamos uma vida digna nesse mundo. É aquela graça que Deus derrama sobre as nossas vidas, concedendo saúde, concedendo o alimento, concedendo a moradia, concedendo a roupa, o trabalho, enfim, tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida digna nesse mundo. E por último,
a garantia da entrada no reino de Deus, a salvação eterna. Que Deus abençoe a sua vida, você que crê em Jesus Cristo, que é nosso irmão em Cristo, que é filho do Deus eterno. Um grande abraço.